Boa noite a todos. Hoje, com muito amor, muito afeto, iniciamos a proposta de hoje e vamos iniciar com a nossa leitura de harmonização. Vera, você lê para mim? Aí eu faço como oração a oração do padeiro. Pode ser? Perfeito. Então, teremos a leitura do livro Segue-me, As Forças do Amanhã, e em seguida, como nossa oração, a oração do padeiro, da Meimei. Então, Forças do Amanhã, psicografia do Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, e Emmanuel traz logo no início o texto de Paulo, que está na primeira carta aos Coríntios: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? E aí Emmanuel comenta: ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos à marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram admiradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão da nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial, acautelando-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobra-se no destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças de hoje se exteriorizam e nossa atividade voltarão ao centro da nossa atividade amanhã. Bom, Então, conforme conversamos, convido a todos a fazer uma oração. Hoje é uma oração pronta, a oração do padeiro, de Francisco Cândido Xavier e Meimei. Deixa eu compartilhar aqui. Senhor, de espírito reconhecido, volto-me para o teu infinito amor, agradecendo o trabalho que me concedestes. Sou padeiro pela bênção de tua misericórdia, e enfornando o pão alheio, ganho honradamente o pão que me reservas. Ser louvado pelo salário com que me beneficiais a existência. No entanto, rendo-te graças, acima de tudo, pelas lições com que me clareias o entendimento. Todos os dias, preparo os ingredientes para fazer o pão que nos alimenta. Contudo, isso não basta. Reúno o trigo refinado, o fermento, a água e o sal, sob a minha rigorosa atenção em doses justas. Entretanto, para que o pão apareça, é necessário o calor do forno. Faze-me saber, desse modo, que a cultura requintada da inteligência, o fermento da imaginação,
A água dos sentidos e o sal do discernimento não são suficientes para me tornarem agente capaz de nutrir ou confortar os outros em tua criação divina. O pão necessita do forno, não tão fraco que atenda ao frio, nem tão forte que lembre o fogo. E de minha parte, para ajudar ao próximo, preciso fazer em mim o necessário calor humano. Não morno demais que me leve à distinção inoperante e nem arrojado em excesso que me induza paixão. Senhor, compreendo com os ensinos que recebo que simbolicamente nos climas da terra estamos no forno da vida, na conquista da maturidade espiritual, para servir-te em mais altos planos de elevação, tanto quanto o pão que necessita de temperatura adequada, de modo a alcançar a condição em que se torne valioso para uso dos homens. Auxilia-me a ser leal às atribuições que me deste, de modo a que eu distribua o calor do afeto e da compreensão, junto dos companheiros da humanidade, no entendimento e no serviço, que lhes devo, e não consintas que me torne massa inútil ao campo da tua obra. Então, que a gente possa iniciar o estudo de hoje com essa reflexão que a Memei nos trouxe, né, sobre trabalho humilde e a importância da pureza, né, da pureza e das dedicações em nossas ações. Então, que a gente possa ter um ótimo estudo. Que assim seja, graças a Deus. Alguém está com uma Bíblia em aberto? Eu estou com o NEP Search. Hoje, nós estamos no versículo 6. Abri aqui. Não é, eu estou com a Bíblia de Jerusalém, de 2002. Não é digno o vosso motivo de vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Eu havia também separado, nos nossos slides, a Bíblia tradução do Frederico Lourenço. Não é bonita a vossa arrogância? Não sabeis que pouco fermento faz levedar toda a massa? Alguém quer ler alguma outra Eu tradução? deixei aberto também. A Almeida Revisada coloca: não é boa a vossa jactância. Jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Na nota de rodapé da Jerusalém, tem só: não é bela a vossa ufania. Na sua tem alguma nota de rodapé, Vera? É que eu estou aqui no resuminho do Não, website. então, não, está no Netsearch também. Eu acho que está pronto, tá bom, né? Vocês querem mais alguma tradução? Não, né? Alguém quer fazer algum comentário inicial? Então, eu vou entrar nos comentários teólogos, bíblicos, né? O Gordon Fee, ele traz para a gente que, por meio, o Paulo, ele começa logo dizendo, ele começa na segunda frase, né? Bem-vinda, Winnie, bem-vinda, Carlos. Ele começa com não sabeis que, né? Então, quando a gente pensa o Gordon Fee, ele fala que Paulo, ele tenta mostrar essa hediondez de sua presunção quando estão em perigo iminente de serem estragados pela fermentação.
O que eles devem saber nesse caso vem na forma de um provérbio. Então, é um provérbio que Paulo está se baseando, né? Um pouco de fermento fermenta toda a massa. E, embora ele continua falando que não há outra evidência para isso na antiguidade, pode ser que o Paulo, ele está associando com o provérbio que fala de uma maçã. A gente fala da laranja podre, né, que contamina. E o provérbio judaico da época é semelhante ao nosso, mas que fala que uma maçã podre estraga todo o barril. E então não é qualquer fermento fresco e saudável, né? Era adicionar um fermento antigo numa outra massa, né? Para dar leveza a um pão levedado. O MacArthur, ele também vem falando do fermento, o pedaço de um fermento misturado com massa, né? E o que eu achei muito interessante que ele falou, deixa eu achar aqui, que o fermento é o orgulho, né? Também, mas não é. Ele está querendo dizer que vocês não lembram, né? Então, quando ele fala não sabeis que, ele está querendo dizer que eles já sabiam que aquele fermento da arrogância, que o fermento, ele leveda toda a massa, né? Então, ele está fazendo essa metáfora com o fazer pão, porque eles já sabiam que aquilo era um erro. Então, quando ele fala, não sabeis que, então é por isso. Jaime, meu querido. Jaime está com o microfone fechado. Perderam quase 30 segundos na minha fala. Mas eu estava pensando aqui, desde quando a Vera estava lendo o texto de Emmanuel, que pede para nos acautelar, né, porque nós estamos contaminando ou positivamente ou negativamente todos à nossa volta, e aí veio muito forte na minha mente a questão do que a boca fala, do que o coração está cheio. Então, para mim, o link é muito forte aí, né? E é por isso que eu tenho que cuidar, me acautelar, ou, né, para que também, outra menção de orar e vigiar, nesse sentido, né? Porque acho que a preocupação de Paulo é muito pontual, mas ela vale para tudo, não só para a questão do orgulho, não para a questão, só para qualquer outro sentimento que possa contaminar a nossa caminhada, a nossa elevação. Então, nesse sentido, é que eu sempre busco, né, atenção, principalmente dentro de mim, em tentar detectar hábitos ou vícios, pode ser vício de linguagem, pode ser vício de postura, pode ser vício de pensamento, qualquer coisa que possa estar contaminando o barril das maçãs. Aliás, eu conhecia, eu não sou judeu, mas eu conhecia o provérbio da maçã, né, que a maçã podre contamina o cesto. Eu não sabia da laranja, mas vale, do mesmo jeito. Então, assim, colocando esses elementos, né, dessa indicação muito bem selecionada do texto de Emmanuel, né, para a gente acautelar, o que a gente está soltando por aí, né? O que a gente está falando por aí? E no meu caso, eu tenho uma preocupação extra, né? Porque como eu não tenho muito conhecimento, estou buscando ter esse conhecimento, e já me arrisquei a expor a minha cara falando em algumas apresentações, alguma coisa assim,
Isso me pesa, isso me dá uma responsabilidade muito grande, muito maior, porque eu sei o que eu tento falar, mas eu não sei o que a pessoa consegue perceber. E eu me sinto responsável por isso, né? Então, cada vez mais é um exercício para mim de tentar simplificar ao máximo, sem perder o elan, sem perder o link da ideia, trazendo exemplos que às vezes são pueris, mas para mim fazem sentido, para que eu possa entender. E se eu puder entender, eu posso explicar. Então, esse é um primeiro exercício muito grande. E, obviamente, nem sempre dá certo, né? Às vezes a gente não consegue. Mas o principal que eu acho nesse sentido é, se você tem já a boa intenção de detectar onde estão as maçãs apodrecidas dentro de você mesmo, que é o exercício de autoconhecimento, de olhar para dentro de si, de buscar se melhorar, fazer essa viagem interior, né, o autoconhecimento que vai te libertar, né, se corretamente conduzido, porque às vezes ele pode te endereçar para uma parede, você fala assim, ó, não quero tratar disso agora, é uma fraqueza, todos nós estamos sujeitos a isso, mas, se bem direcionado, nós vamos tirando os véus. Tirando os véus e nos desnudando diante de nós mesmos é o único caminho para que eu consiga entender aonde que estão essas maçãs, né? E se eu entender onde estão as maçãs, eu posso ainda nem ter a capacidade de retirá-las do cesto. Mas o fato de reconhecê-las já é um alerta, como o Emmanuel nos coloca, enorme para que eu fale, bom, esse é um assunto que eu não posso explorar ainda com os outros, porque eu não tenho resolvido para mim. Então você precisa ter essa honestidade intelectual, de fé e tudo mais, para que você não contamine o cesto dos outros, né? Então, não é uma grande contribuição, mas é só uma maneira de como eu penso e de como eu tento aplicar isso que o Paulo estava falando, que Paulo trouxe, que Emmanuel nos trouxe de uma maneira magnífica, como sempre, e que me faz sempre, cada vez mais, ser muito cuidadoso quando eu consigo, quando o sangue italiano não ferve, então, não consigo tirar a tampa da leiteira para a espuma baixar, porque é uma luta diária, né? Mas é o caminho que a gente tem. Era isso daí. E pegando o gancho desse apodrecimento, eu vou compartilhar, que eu já coloquei bastante imagem com vocês, tudo bem? Que vocês sabem, né? Eu escrevo. Então, eu não tenho o dom da oratória, mas eu escrevo, eu gosto de escrever. Então, eu faço meu estudo escrito e vou selecionando tudo no... Aqui, aqui falando no apodrecimento, esse outro autor aqui, Kate Creel, ele fala que o fermento ele é associado pelos judeus, né, como uma forma de apodrecimento. E o fermento ele tornou-se um símbolo do mal, né? E ele está ligado ao erro, e a gente vê todo esse erro, esse mal, né, esse pecado, ele está associado, a gente vê lá em Êxodo, aqui tem os versículos que eles falam, né, que a purificação e a separação do que é ruim. Então, a gente encontra essas passagens cruzadas desse símbolo como um mal em Êxodo 12:15, que ele vem falar dos pães durante a festa, né? Durante 7 dias, isso a gente vai ver mais no versículo seguinte, né? Que a gente não pode comer pães com fermento. E para a gente tirar os fermentos também da casa, nesses 7 dias de purificação, né? Que eles se remetem à purificação. E então tirar tudo que tem fermento em casa e para não comer pães fermentados, né? E também, como eu falei ali em Êxodo
em Êxodo 13, no capítulo seguinte, quando eles vêm falar também, 7 dias comerá pães asmos, que são os pães sem fermento, é tirar todo o fermento. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo. Então, eles tinham essa questão de purificar, e que o fermento era associado a apodrecimento, a envelhecimento. Fala, Jaime, meu querido. O fone, Jaime. Você está que nem eu, Jaime, microfone fechados. Ai, Jesus, passa, Tornado, me leva logo, mas enfim. O que eu estava dizendo assim, é que o fermento, ele tem essa associação de fato, né? Essa é a característica dele, mas quando ele não tem controle, quando ele é descontrolado, num processo sem controle. Quando o processo é controlado, ele cria o pão. Então, veja, trazido isso pela metáfora do levedo para os sentimentos, é o que a gente precisa fazer. É o que o Paulo está recomendando. Se eu descontrolo, veja, o orgulho ele está em mim. Tanto é que eu estou num mundo de provas e expiações. Ele faz parte do meu hall de coisas a serem remediadas. Se eu não tenho controle algum, acontece o que o Paulo está falando, vai levedar a massa toda. Mas é exatamente com a inserção do seu controle da sua vontade que você vai conseguindo deixar de lado ego, vaidade, inveja, orgulho e tudo mais, e vai trazendo isso para que se transforme no pão. Era isso aí. Boa noite, Eliana. Boa noite, desculpa a demora. Microfone, Silvia. Oi. Tá difícil. Eu falei oi para a Eliana, você me ouviu falar boa noite? Acho que eu falei e bati o microfone. Eu não estou acostumada a falar com o mouse. Aí a minha mãozinha vai lá, então. Que eu não faço projeção, né? Mas hoje como eu pus bastante figurinha e eu escrevo, né? Então eu falei, deixa eu pôr. Então, e depois eu pus até uma receita de fazer um fermento, de fazer para a gente ver, né? Então, o que é esse fermento, né? O que é esse fermento? O fermento ele surgiu por um esquecimento de uma massa e aí cresceu, porque antes era sem fermento, né? E é uma composição de micro-organismos, de bactérias, de leveduras, e como o Jaime falou, se não for controlado adequadamente. E por isso os judeus o viam como um símbolo de algo não controlado que poderia corromper o todo, né? Poderia corromper. E aí vem falando, né, como os versículos que a gente viu, né, da purificação, então eles tinham essa época da festa, da Páscoa, dos 7 dias, que eles tiravam todo o fermento de casa, para purificar e para vigilância contra o erro, né? E aqui também tem todas essas referências bíblicas falam sobre o fermento, fala da levedura, né? E aqui é também o Gordon Fee, que é o mesmo teólogo, a festa dos pães ázimos, né? E por causa do processo da fermentação, que semana após semana aumentavam os perigos de infecção, então eles eram orientados, os judeus eram orientados a uma vez uma vez por ano, fazer essa limpeza. E aqui tem outras referências, depois eu compartilho com você, né? E assim era em Corinto. O problema deles era que eles não estavam levando a questão daquele erro,
daquele irmão de Corinto a sério, né? Então, o perigo era a contaminação, né? Que eles já estava contaminado, né? Então, aqui vem falando, aqui os tipos de fermentação, né? Que eu coloquei, fermentação alcoólica, fermentação láctea, e aí eu coloquei também os tipos de fermentação, né? E a fermentação, ela transforma, ela contagia, ela leveda, né? Ela tem até tinha uma passagem que era uma passagem não, uma frase de Emmanuel que fala que ela excita o que está ao lado dela, né? E aí ainda um pouco de teologia com o Gordon Fee, o porquê da sentença, né? O porquê do julgamento. Então ele volta lá, falando da arrogância, falando do orgulho, e que não cabe ali, né? E que o que eles não percebiam é que, como o erro daquele homem havia contaminado toda aquela comunidade que antes era tão fiel, eles estavam olhando aquele erro e sendo coniventes, né? E por isso que ele fala de remover o homem da comunidade. É remetendo a essa festa de retirar o fermento ruim, de tirar o fermento ruim, não, de tirar toda a levedura de casa, né? Então, por isso que ele usa também isso, de remover o homem da comunidade, né? E ele falava que, né, que se ele removesse o homem por causa deles mesmos, eles poderiam ser realmente o novo povo de Deus. E, olha lá, provavelmente a disciplina desse tipo de erro era de tirar alguém da comunidade, né? Era para esses erros que contaminavam, como o levedo, que também contamina. Então, essa talvez seja uma atitude de disciplina para erros que contaminassem, né? Então, essa é a visão. E aqui, eu achei muito bonita essa frase aqui, ó, também. A morte de Cristo os faz novos. Ainda assim, eles devem se livrar do velho para serem novos, precisamente porque em Cristo eles já são novos. Então, não adianta nascer de novo, tem que abandonar o velho, né? Tem que abandonar o que está arraigado ainda de velho. Aqui fala também a menção do fermento, ela surge imagens da própria história de Paulo como um judeu, né? Observante da lei. Ou seja, dos 2 rituais religiosos da Páscoa. Então, ele começa com essa remoção de todo o fermento de casa, e como sacrifício do cordeiro. E aqui, um pouco antes, o propósito dessa remoção do fermento, ela reflete o processo de começar com uma nova vida. Então, não é só nascer de novo como cristão, tinha que abandonar o velho e o processo de recomeçar uma vida nova, né? Aí como eu falei, né? Quando eu estava estudando essa semana, depois eu vou entrar nesse ponto, eu estava alimentando o meu fermento, que eu matei meu fermento. Não foi uma única vez. Então, isso, a gente vai pensar também nesse fermento nosso que a gente tem, né? Então, aí eu comecei a associar a fermentação, fazer um pão, e por isso que eu trouxe, fui falando, eu até falei para a Vera,
Livera, a hora que eu for organizar meus estudos, eu estou pensando em organizar com uma fermentação de pão e fazendo pão, né? Então, para a gente entender um pouco mais isso. E aí, olhando para esse pão, né? Aí tem uns dados aqui, que é de uma apostila minha, da história da panificação, né? Então, ela foi descoberta junto à descoberta da agricultura, o fazer pão, né? E lá no Egito, era somente um presente para os deuses quando o fazer pão, né? E só depois que passou a ser produzido para o consumo e até mesmo como moeda de troca, o pão. E o trigo era moído em duas pedras e cozido com água em pedra quente, né? Hoje a gente encontra farinhas, fala mó, né? Moídas em mó ou moídas em pedra. É esse processo de raspagem em duas pedras. E aí fica uma farinha mais rústica, né? E a primeira farinha é a espelta, que é aquele trigo vermelho que deu origem, né? E os gregos, eles ensinavam os romanos a fazer o pão. E aí tomou-se esse gosto da panificação, né? E a fermentação, como eu falei, foi descoberta através de um erro na fabricação, que esqueceram um pão ali do lado. E a gente já sabe, né, também, os símbolos da cidade de Betlém, que quer dizer a cidade do pão, né? Que é onde Jesus nasceu. E onde que e aqui, só para a gente dar umas pinceladas, a gente encontra sobre o fermento em Mateus, quando ele fala, no reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e o escondeu em 3 medidas de farinha, até que ficou tudo levedado, né? Em Lucas também, que ele compara o reino de Deus semelhante ao fermento, é a mesma passagem. E também sobre pão da vida, né? Em João, ele fala, né? Entre os 8 eu sou de Cristo, que é belíssimo, cada eu sou, né? Tem em João 6, quando ele diz que ele é o pão da vida. E depois ele volta a dizer, na última ceia também tem essa referência do pão, que ele abençoa o pão e parte, né? Falando que é o corpo de Cristo. Em Lucas também a mesma passagem, o fermento dos saduceus, que a Eliana ainda trouxe na semana passada também, que a gente vai ver um pouquinho mais nos versículos seguintes, quando ele fala para olhar e acautelar do fermento dos fariseus, que são aqueles fermentos ruins, aquilo que pode contaminar um fermento. E a gente vai ver também, quando eu vou contar como que eu matei meu fermento, né, os meus fermentos. E olhar e guardar o fermento dos fariseus. Tem a multiplicação dos pães também. As duas multiplicações dos pães de Cristo, né? Quando ele multiplica 5 pães e 2 peixes para grande multidão, e os discípulos saem distribuindo. A multiplicação aí teve uma outra, a segunda multiplicação, que está em Mateus 15, e que ele também alimenta a multidão que está com ele. Tem a tentação do deserto, que Jesus é tentado, né? E ele fala que nem só de pão viverá o homem, porque o Satanás, né? O Satã está lá tentando ele, pedindo para ele transformar pedra em pão, né? E aí, aqui também alguém quer falar alguma coisa?
Jaime, meu querido. Eu quero, mas depois. Deixa tu terminar o raciocínio. Microfone. Microfone, Silvia. Então, aí depois que eu vou entrar no fazer um levain, que eu falo levain, né? De fazer um fermento natural. Então, quando a gente vê toda essa trajetória do pão, essa trajetória do fermento, e todos esses acontecimentos que envolve pão, que envolve leveduras, que envolve fermento, mostra esse cuidado do Cristo quando ele vem pronunciar que ele é o pão da vida, né? Que o pão, o pão da vida, ele satisfaz não só as necessidades físicas, mas as necessidades espirituais, né? O verdadeiro pão. E essa multiplicação dos pães, que aparece 2 vezes também, né, como um milagre, Jesus, ele mostra o seu poder, ele mostra pela aquela necessidade das pessoas da alimentação, tanto física quanto espiritual, né? E aí leva a gente para a gente se render ao poder de Deus, né? E o seu cuidado em prover a todos os irmãos, né? Era? Eu estava pensando em outra coisa. Desde a história da humanidade, do começo da humanidade, o ser humano tenta passar ideias, conceitos, utilizando uma linguagem mais básica, né? Foi o que o Cristo fez falando as parábolas. Ele associava a coisas da cultura, né? Da, da, do conhecimento do povo para poder compreender a ideia. Vocês fizeram no começo agora do encontro, Jaime e a Silvia fizeram, porque a Silvia lembrou que aqui no Brasil a gente fala que a laranja podre estraga o ser. Por quê? No Brasil, o cultivo da laranja é muito mais forte do que o da maçã. Nos Estados Unidos e Israel, o cultivo da maçã é mais forte. E os Estados Unidos, como é uma extensão de Israel, assim, sabe? Um segundo Israel, não vamos discutir o assunto, mas o conhecimento da maçã. Veja que os elementos são diferentes, mas ele explica a ideia, né. E um ponto que muito me chama a atenção nessa frasezinha é o pouco. Sabeis que um pouco de fermento leveda a massa, um pouco. E realmente quando a gente faz um bolo ou pão, o que seja, a gente sempre bota um pouquinho de fermento em comparação ao que se põe de farinha, disso, daquilo outro, né. E no nosso dia a dia também, basta um pouco para a gente ou fazer um estrago legal ou, modificar, ser positivo. A gente fala que até às vezes, agora que a gente teve essa situação aqui absurda, um abraço, um sorriso, um pouco, algo pequeno, modifica todo o quadro. Eu estava lendo na Bíblia de Jerusalém de tarde e tem as notas de rodapé, né, eu reli o capítulozinho para poder ler. E aí me chamou a atenção, eu não vou ler, porque isso aqui é letra miúda, agora não dá para rolar, né.
mas ele fala da questão da proibição do relacionamento da madrasta com o filho, quer dizer, o que eles chamam de incesto, né. Por quê? Corinto já era uma lei romana mais aplicada, ou liberada para os gentios, porque não tinha o mesmo costume. E Corinto tinha uma cultura um pouco mais independente. Então, olha que você tem um costume, e a gente na nossa sociedade até hoje existem costumes que a gente é corriqueiro, é regular na sociedade, naquela época, naquela fase, mas só que nós já estamos estudando e precisamos entender, né. E aí os irmãos de Corinto que, gente, estudaram com Paulo, já deviam ter processado o conhecimento, e no entanto não, é aquela coisa do vai seguindo o baile, vai deixando seguir, e aí a laranja ou a maçã, ou o que seja, apodrece o grupo, apodrece todo o trabalho, né. E a gente tem isso muito claro na nossa sociedade. Basta uma coisinha, e hoje em dia, então, que a gente está vendo que as pessoas o nível de tolerância e paciência do ser humano nesse século é mínimo, mínimo. Então as pessoas bastou uma coisa e ou vira um escândalo ou transforma tudo. Então, o Jaime comentou algo no começo, é a gente olhar para o nosso processo, né. Eu estudo, eu leio, eu sei de cor o que é certo, e isso inclusive está na minha consciência. Mas eu vivencio, eu consigo tirar a laranja ou a maçã podre de dentro de mim, é só um pouco, para levedar a massa inteira. Ponto, Jaime. Você abriu. Jaime, Eu sou consistente, pelo menos, né? Então, a Vera estava falando, me veio na cabeça um estudo que, se eu não me engano, chama o estudo da janela quebrada, alguma coisa assim. Que é mais ou menos o seguinte: os caras pegaram duas ambulâncias e colocaram em dois lugares, em dois bairros. Primeiro um bairro bom e um bairro ruim. Nesse primeiro momento, a ambulância estava intacta, né? Tanto no bairro bom quanto no bairro ruim, nada aconteceu com a ambulância. Depois eles pegaram essa ambulância e quebraram um vidro. E fizeram a mesma coisa no bairro bom e no bairro ruim. Independente do bairro ser bom ou ruim, as duas ambulâncias foram vandalizadas. Acho que isso representa muito fortemente essa questão do que Paulo está preocupado aqui. E como a Vera bem colocou, né? Basta uma janela quebrada para que você, por algum motivo, passe e veja aquilo e dê um chutezinho na porta, jogue uma pedra, sei lá. Eu não vou me arriscar a dizer que faz parte da natureza humana, porque eu já estou aprendendo aos pouquinhos que a natureza humana muda, né? Graças a Deus. Então, é mais uma questão do estágio de entendimento e percepção que nós estamos do que realmente algo que faz parte da natureza humana. O que faz parte da natureza humana é a essência que Deus nos depositou, amor. Isso faz parte. Só que a gente cobre, né, o amor com os nossos conflitos, com as nossas dúvidas, com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, com a vontade de quebrar outra janela da ambulância que já está com a janela quebrada, e aí vai. Então, a importância, né, da gente, do que a Vera trouxe, né, não precisa ser muito, basta um pouquinho, para que a coisa degringole. Então, mais do que nunca, a gente tem que ficar atento, como recomenda Emmanuel, não só no que fala, mas no que pensa, no que age, no que vem, no que te alimenta o espírito, no que você está assistindo, no que você está ouvindo, no que você está lendo. Tudo isso vai te contaminando
ou vai te purificando, né? É como se a gente tivesse um laguinho dentro da gente, e se eu vou jogando água poluída, adivinha, o laguinho vai ficar com água poluída. Se eu vou jogando água purificada e fecho o acesso de água poluída, isso vai purificando o meu laguinho interno. É por aí. Eu vou fechar, da próxima vez que eu vou abrir, eu vou lembrar de abrir o microfone. Eu já me faço isso direto, eu sempre esqueço meu microfone fechado. Tem dias que eu tô que nem você hoje. Esqueci. Hoje que eu resolvi compartilhar, que eu tô aqui, tá pior ainda. Mas, então, é isso que esse estudo da janela quebrada que você trouxe, que a Vera trouxe, mostra que, além de tudo, a gente tem que cultivar o nosso fermento. A gente tem que cultivar, por isso que ele fala, não adianta nada você ter um fermento ruim, que mesmo se você deixar ele na massa, se ele não está fortificado, a hora que você for assar um pão, o pão vai virar disco voador, como eles falam, né? Quando é aquele pão que você põe no forno e ele abre, que ele não tem sustentação para levantar o trigo, para manter o pão. E aí a gente vê os desafios da vida que são essenciais para cultivar esse nosso, para cultivar esse crescimento do nosso fermento, né? E aí a gente tem os agentes que fazem o nosso fermento fortificar. E quais são os nossos agentes? Cristo, Kardec, Paulo, Pedro, Lucas, João, Chico. Eles que fazem o nosso fermento fortificar. Para a gente contaminar com as bactérias boas e fazer o pão da vida. Fazer um pão da vida, né? E como eu falei, né? Eu já matei vários fermentos. Deixa eu até pôr aqui. Olha aqui, olha cada fermento lindo. Fermentos antigos que eu tinha, que eu fiz, fortes, capazes de produzir belos pães, e eu contaminei eles. Eu matei esses fermentos. Por que que a gente mata um fermento? E por que que a gente pode ser uma temperatura errada, pode ser alimentação errada, uma falta de alimentação. Um desses fermentos, coloquei na geladeira quando eles estão adormecidos e esqueci dele, falta de alimentação. Então, a gente mata fermentos bons dentro da gente, quando a gente deixa influenciar, né? E açúcar insuficiente, e os nossos fermentos, né? Aí eu fui para São Paulo, fui fazer um curso, eu sou, não sei se todos sabem, sou diretora de escola, mas eu estou aposentada, mas eu aposentei agora, mas eu gosto da cozinha, em casa, né? E aí eu fui fazer um curso que eu faço na escola de pães em São Paulo, trouxe fermento de lá, novo, fermento natural. Aí eu estava alimentando ele, queria dar um up nele, que a gente pode dar açúcar. Vai a Silvia dar um pouco de garapa na alimentação do fermento, que faz bem, é um super alimento. Só que aí eu guardei a garapa na geladeira, ela pode ter vindo contaminado com alguma coisa, de algum processo da cana ou de alguma coisa, ou ficou 2 dias na geladeira, fui alimentar novamente o fermento com a garapa, a partir de lá não teve mais sinal de vida no fermento, ele não borbulhou, ele não cresceu, matei outro fermento. E aí eu comecei uns 20 dias atrás, falei, puxa vida, eu vou começar um novo fermento, né?
Aí peguei e fermento. Então, aqui, o que mata os nossos fermentos, né? Quantas atitudes nossas no dia vai interferindo na fortificação do nosso fermento? Ambientes tóxicos, influências negativas, falta de alimentação necessária, espiritual, estresse, pressão, uma série de coisas mata os nossos fermentos. Então, assim como o fermento natural, que eu dou conta de matar, os nossos fermentos espirituais, eles também morrem. Aí a gente tem que recomeçar um fermento. Tem que recomeçar. E aí eu fui recomeçando um fermento, né? Fui fazer um fermento, que é a massa levedada. 50 gramas de água, 50 gramas de farinha integral. Aí o fermento. E aqui eu fiz com água de fruta. Eu tinha uvas sem agrotóxico da casa da minha sogra. Então você pode introduzir, fazer uma alimentação de fazer um fermento. Eu não sei se alguém já fez pão de fermentação natural aqui, se alguém gosta, né? E então eu comecei com um suco de fruta, de uva natural. E comecei um novo fermento. Aqui tem, que eu vou deixar para vocês, como é que faz um fermento natural. E aí ele começou a crescer. Daquele aqui, ó, que eu ia misturando com água de uva, fui cuidando dele. Em 20 dias, a gente fala que quando o fermento está bom, ele tem que dobrar de tamanho, né? Para a gente começar a fazer um pão, usá-lo para fermentar uma massa, nem que tem uma receita de um pão de centeio, que eu faço, que vai 2 gramas apenas de fermento. É o mínimo, que nem a Vera falou. Muito bem o que você disse. Então, é o mínimo, 2 gramas. E quando o fermento, quando você quer fazer um pão para levedar, que não adianta você ter o fermento, tirar ele da geladeira e pôr numa farinha. Porque ele vai estar fraco. Ele vai levedar aquela massa, mas ele vai levedar de forma fraca. Que ele estava adormecido. Então, um fermento bom é quando ele passa do tamanho dele. E aí, quando ele passa nem esse fermento novo, aí eu comecei a pensar, fazendo pão essa semana, né, nessa questão da fermentação, e pensando na perícope, aí eu comecei a pensar no fermento novo, no fermento velho, né, que mesmo esse fermento aqui, ele tá bonitão, mas ele só tem 20 dias. Um fermento que a gente tem há bastante tempo na geladeira, que a gente vai usando pedaços dele, alimenta ele, vai tirando pedaços, diante de um que tem 10 anos, ele está muito fraquinho ainda, ele já consegue se levantar. Ele consegue levedar uma massa, mas só que a massa, não é somente a massa levedada que é contaminada, para ela se transformar num produto bom, num pão, ela precisa de calor. Como a gente também precisa do outro, a gente precisa do calor humano, né? Então, o fermento novo, quando bem cultivado e ativado, que é alimentado, a água tem que ser, não pode ser com cloro, porque senão também você mata o fermento. Ela tem capacidade de levedar uma massa, mas pode ser menos previsível, como o Jaime falou lá na frente, lá atrás. Fica um fermento que não é tão previsível e a gente não sabe como que ele vai, se ele vai
por exemplo, se eu vou fazer vários pães, se eu vou conseguir manter a mesma qualidade. Então, tem que ter um cuidado com fermentos novos, assim como tem que ter um cuidado com os fermentos mais velhos, né? Então, um fermento mais velho, ele tem mais estabilidade, tem mais robustez, ele desenvolveu uma colônia de leveduras boas, que nem esses fermentos que a gente compra. Tem uma colônia de bactérias. Fermentos que você faz em casa tem uma colônia imensa de bactérias, de leveduras, que fazem bem melhor ao nosso organismo do que aquele fermento que a gente compra que E o fermento da época do Cristo era uma massa levedada, é esse fermento, que tem várias colônias para fortificar. O nosso fermento espiritual novo e um fermento espiritual mais velho, quando a gente ainda está com a nossa fé vacilante, a gente ainda tem a nossa fé vacilante. Mas a gente quer fortificar a nossa fé, a gente busca cada vez mais uma fé fortalecida, né? Então, aqui também eu fiz um comparativo do fermento espiritual novo ele tem um potencial de crescimento, mas ela pode precisar de orientação e de mais nutrição, é como uma criança pequena que nós somos. A gente não precisa de orientação, a gente não precisa, ainda nós estamos aqui, nós precisamos de estudo para alcançar aquele pleno potencial. Já um fermento fortificado tem mais equilíbrio, resiliência, a gente tem mais paciência, a gente consegue enfrentar mais os desafios que a vida apresenta para a gente. Tanto um fermento novo, que é uma conclusãozinha, quanto um fermento fortificado, tem os seus méritos, né? E capacidades de levedar a massa. Mas, no entanto, né, um fermento fortificado, assim como uma fé bem nutrida e desenvolvida ao longo do tempo, ela tende a ser mais potente, estável e robusta. E a nossa fé nos permite levedar massas maiores, nos permite o impacto mais significativo e duradouro, tanto nas nossas vidas como naqueles que estão ao nosso redor. E aí a gente faz pão, e o pão da vida, né? E o pão da vida, como a gente comentou ali um pouco atrás, Mateus no capítulo 3, que ele fala que a levedura, em contato com 3 medidas de farinha, a massa vai levedar. Então, Jesus, ele usa desses cenários para trazer reflexões mais profundas para a gente. Parábola do fermento é particularmente significativa, pois que ela ilustra todo esse processo transformador do reino, do reino dos céus que Paulo traz, né, do nosso templo, com o objetivo final sendo a perfeita integração de nossos corações com o coração em Cristo, né?
Aí a gente assemelhei, né, os nossos corações com o Criador e suas leis, ou na panificação, o pão pronto para alimentar, né? E aqui, fazendo com o fermento, eu fiz um pão integral com esse fermento novo, então tem farinhas mais integrais, tem centeio, o boleamento, que a gente tem que, como a gente tem que, quando envolve a massa, a gente tem que fazendo ela crescer, e a fermentação natural, que é esse fermento que leveda toda a massa, é uma fermentação lenta. É uma fermentação que ela tem o tempo dela para fermentar. Dani, minha querida. Vocês conseguem me ouvir bem? Eu peguei duas questões que me pegaram bastante. Primeiro, com relação à questão dos textos, né? Da fruta estragada e como é difícil a gente trazer para o nosso dia a dia e para a nossa realidade, né? Essa questão. Porque é muito complicado da gente se interiorizar e descobrir qual é a fruta que está estragada, onde é que está essa fruta estragada, para que a gente acabe não estragando o cesto inteiro, né? E com relação ao fermento, né? E eu acho que tem muita relação entre as duas coisas, porque quando eu vou colocar de uma forma assim, foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a entender onde é que estava a minha fruta estragada, foi um trabalho bem difícil, foi conflitante, foi demorado, e isso também é aquele choque de realidade. Então, esses defeitos são gritantes, então isso é difícil de trabalhar, vou me concentrar mais ali. E também não é só tirar a fruta, né? E aí que entra a questão de levedar o fermento, né? Tem que ir alguma coisa no lugar daquela fruta estragada, né? E foi aí que eu entendi que entrou o meu fermento e que eu venho cultivando diariamente, mas é um trabalho bem difícil, é um trabalho demorado, requer muito amor, né? E requer muita dedicação, porque somos humanos, estamos aqui aprendendo, né? E eu acho que isso, a gente dá umas escorregadas de vez em quando e para e pensa, opa, a gente já consertou tanta coisa, né? Já tem tanta coisa boa aí que não dá para a gente voltar atrás, mas a relação foi muito profunda que eu fiz da minha. Eu voltei enquanto vocês estavam falando e fazendo as colocações. Eu voltei naquela Daniela antes do Caio e vim trazendo essas emoções para agora. E isso é muito bom. E encaixar com esse estudo está sendo muito grandioso para mim, porque realmente faz muito sentido na minha vida. Eu queria muito agradecer. Não sei se fui muito clara no que eu disse, mas na minha contribuição, mas assim, foi muito interessante, porque realmente passa a fazer todo o sentido. Obrigada, pessoal. Eu estou bem. E agora eu preciso desligar, porque ele vai gritar aqui do meu lado. Oi, Caio. Dá oi para os amigos aqui, Caio. Dá oi. Dá oi lá para os amigos. Pinguim, isso mesmo, é um pinguim. Ele aprendeu a falar pinguim agora. Então, perfeito, Dani. E gratidão, viu, por compartilhar como você está. Winnie, querida, beijo. Então, aí a gente olha para esse fermento que levou 20 dias, mais de 20 dias, para ele conseguir ter forças para dobrar de tamanho, mais que dobrar. E se você vai fazer um pão
quando o fermento está já baixando, porque para um produto ficar bom com esse fermento que a gente vai alimentando dentro da gente, ele tem um momento certo de levedar a massa. Porque se ele vai atingir esse pico, ele vai começar a descer depois. Quando ele começa a descer, ele já está perdendo força. Então, o produto final dele não vai ser tão bom quanto quando ele está no pico. E qual que é o nosso produto final? Pensando nessa metáfora do pão. Aqui, eles ainda estão sendo bolhados. Qual que é o produto final do nosso? Cristo. Aqui, e depois, que nem um pão, ele precisa de um... Depois que esses pães de fermentação natural, a gente não precisa ficar sovando, fazendo aquela força, e tratando com carinho, e fazendo dobras a cada meia hora. Aí depois coloca num cesto de fermentação, que são esses bannetons, ou cesto de vime, ou cesto de arroz, que a gente lava o arroz, para descansar a massa. Descansar na geladeira. Por 12 horas. E só depois de 12 horas que a gente vai pensar em assar, né? O que essa massa ela precisa até ir para o forno, né? O que a gente, com os nossos fermentos, se a gente pensar, né? E aí, assando pães, o processo da humanidade, ele foi dividido em 3 momentos específicos, né? Moisés, Cristo, ele se refere como continuando a obra de Moisés. E o terceiro momento é a revelação da doutrina. Esse é o processo educacional da nossa humanidade, né? Então, se a gente for analisar em Mateus lá, aqueles 3 montes de farinha, não é apenas o fermento físico, é o fermento espiritual. E o que ele precisa? Do calor do forno. O calor do forno, que ele vem representando, como nós falamos, as provas desafiadoras que nos vêm, que aquecem o nosso fermento e vão deixando ele mais forte. A vida, que em conjunto com o conhecimento espiritual recebido, nos ajudam a formar o pão da vida. Então, não é somente levedar a massa. Se levedar a massa e a gente esquecê-la, vai passar do ponto da fermentação. Porque depois que cresce, é como aquele fermento, ele tem o pico para baixar. Então, o pão vai começar, mesmo antes de ir para o forno, se passar do tempo da fermentação, o pão vai começar a baixar. E quando ele for para o forno, ele não vai ter estrutura para crescer. Ele vai virar os discos voador. A hora que vai para o forno, eles abrem. Eles abrem. E aqui eu também fiz uma comparação que não vai dar para a gente, mas da mistura de fazer o pão, né? E
na nossa vida espiritual. Vou só passar pelo pão da vida. A gente precisa da base da fé, nutrida pela oração, pela caridade, pelo amor, pelo trabalho, pelas meditações, que é os momentos que a gente eleva ainda mais as nossas vibrações. Aí tem a primeira fermentação, o descanso. Então, assim como a massa precisa de tempo para crescer, nós precisamos de tempo para refletir, para orar, para permitir que Cristo se fortifique mais ainda em nós. Aí vem a modelagem, vem a pré-modelagem, a hora que pega aquele pão que fermentou da geladeira, desculpa, antes de ir para a geladeira, a gente está lá mexendo na massa, está fazendo as dobras. Aí a gente precisa dar uma pré-modelagem nele. Aí deixa descansar mais um pouco. Aí, depois de mais de meia hora, vai lá e dá a modelagem final nele. Então, olha o tanto de processos que tem para aquela massa levedada se transformar num pão. E o perigo da contaminação das influências que o Paulo traz. Que às vezes a massa está lá linda, perfeita. Aí se contamina com uma garapa, se contamina com uma água clorada, se contamina com uma maçã podre. O pão não vai sair bonito. O pão não vai sair bonito. Então, é remover. Ó, Paulo, ele destaca a importância de remover o fermento velho. Ou seja, purificar-se dos pecados, dos erros e das influências negativas para que a gente consiga fazer uma nova massa, pura e forte. E aí, eu asso os pães, na maioria das vezes, em panela. Eu tenho um forno a lenha aqui no quintal, mas eu asso numa panela. Às vezes de ferro, às vezes de barro, essa é uma de barro. Então, aqui está antes de ir para o forno. A tampa aquece junto, a panela aquece junto no forno, que fica um forno dentro de outro forno. Então, o forno, o calor, o contato humano, e todo esse processo, ele vem sendo fortificado pelas nossas experiências mais desafiadoras. Experiências difíceis, flagelos destruidores, e aí os pães. Esses últimos, ó, esses dois, foram os que eu fiz com esse fermento que ele não estava ainda tão forte. Dá para ver, olha a diferença aqui, ó. De um pão com fermento mais forte, aqueles que eu matei. Dá para ver o salto, olha o salto que dá. Esse fermento aqui que eu fiz novo, ele não cresceu tanto. Ele teve força para crescer, mas ele ainda precisa estar mais forte para você chegar num pão com uma qualidade um pouco para ele sustentar. Esse aqui é baguete de espelta, que é com aquele trigo, que eu falei que foi o primeiro trigo que fizeram. É espelta. Ele é um trigo vermelho. E aí, o que que a gente precisa? Já passei da hora. Equilíbrio no processo da fermentação. Tudo que a gente já falou, que o Jaime trouxe lá no começo. Empatia, compaixão no processo. E aí, o que eu trouxe uma receita de pão, que eu vou deixar para vocês lá no grupo. Eu deixei a receita do fermento e uma receita de pão. Dani, minha querida.
Se você for trazer mais pães nas próximas, você tem que avisar pra gente jantar antes, pra não ficar com vontade de comer esse pão. Microfone. Olha, eu comecei a fazer pães na pandemia. Um pouquinho antes da pandemia que eu comecei a ver essa questão de farinha, levedo, e fazer o pão da fermentação da maneira mais natural, né? E eu achei que eu não fosse dar conta de fazer pão, porque eu sempre falei, não, fazer pão é muito difícil. E esses pães aqui, o que que eles têm? Farinha, água e sal. Esse daqui que eu pus uma azeitona, mas é farinha, água, sal. E o levedo. Fermentação natural. Aqueles fermentos que eu matei, a maioria foram para aqueles, e agora eu estou começando um fermento novo. Então, quantas vezes a gente vai matar os nossos fermentos? Não foi a segunda vez que eu matei. Vou matar mais, com certeza. E no nosso dia a dia, a gente tem que nos abandonar dos nossos fermentos velhos e ficar nos fermentos novos. Jaime, meu querido. Só para compartilhar, a minha irmã ela faz pão com fermentação natural e quando ela vem visitar a gente aqui nos Estados Unidos, ela traz o fermento, ela desidrata o fermento, depois ela tem um processo para reativar e quando ela está aqui um mês só comendo pão, um pão maravilhoso, não tem comparação. Então, Os pães de fermentação. e para provar que eu desbloqueei o microfone antes de falar. Os pães de fermentação natural, que nem se eu adoro um pão francês, um pão da padaria, só que é comer dali a meia hora, eu já tenho problema de azia, já começo a ficar estufada. E o pão de fermentação natural, você fazendo o fermento, você fazendo esse pão, levedando da maneira lenta, um pão que leva 3 dias para ser feito, ele vai destruindo todos os açúcares, as enzimas, então você não passa mal. É claro, um intolerante não pode comer, mas quem tem alergia já consegue comer menos porque ele vai quebrando toda a cadeia de glúten também. Então, é um exercício de paciência, a gente tem que pensar como o pão da vida, né? Como o pão da nossa vida. Então, eu até escrevi aqui, fazer um pão de fermentação natural, ou fazer pão como eu achei que eu não fosse capaz, é um processo que requer muita paciência, muito atenção aos detalhes. O forno não pode estar muito alto, como não pode estar muito baixo, porque se está muito alto, a hora que tira a tampa, esses eu faço na panela, que é um forno dentro de um forno, né? Que eu não tenho um forno de panificadora, né? De panificação. Então, a gente vai dando uns jeitos para tentar atingir esse. E assim é como é na nossa vida, né? Que a gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que ter cuidado durante todo o processo, porque ele pode estar lá perfeito para ir para o forno. Uma maçãzinha contaminada chegou, você pode pôr no forno ele vai baixar, ele não vai ter sustentação, alguma coisa vai acontecer. Então, para a gente chegar no nosso processo final, que é espíritos crísticos, a gente vai ter que cuidar muito do nosso fermento. E mesmo quando a gente matar o nosso fermento, a gente começar de novo. Não ter medo de recomeçar. Não ter medo de recomeçar. Com a nossa fé, é fortificar a nossa fé. Porque fortificando a nossa fé, a gente produz algo belo e forte. Alguém quer fazer alguma consideração final? Josiane,
Gostou, Josiane? Está vindo pela primeira vez. Boa noite, eu amei. Boa noite, minha querida. Certo, eu gostei demais. Entendi essa comparação do pão nas nossas vidas, né? Da nossa reforma. Amei, Que amei. bom, minha querida. Volte sempre. Venha ficar com a gente. Eu deixo a câmera fechada porque a minha internet é muito fraquinha e fica desmaiando. Olha, eu preferia ficar com a câmera fechada. Eu sou tímida, eu não gosto de falar. Então, o exercício de estar com a câmera aberta, para mim, além da internet, que às vezes não dá, também não. Então, pode ficar à vontade, minha querida. Tá certo, mas eu quero agradecer a todos, todos, de coração. Seja bem-vinda, minha querida. Tá certo, boa noite. Boa noite. Alguém quer fazer a nossa prece final? Alguém tem alguma consideração final para o nosso estudo? Semana que vem a gente ainda vai ver mais sobre fermento. Hoje era para a Adri estar aqui facilitando, mas ela foi fazer plantão na casa espírita dela, então estava. Acho que semana que vem vai ser ela que vai facilitar o estudo. E é a continuação dos fermentos, dos pães sem fermentos, que a gente vai ver um pouco mais essa questão de purificar o fermento, né? Para a gente. Não é nascer de novo em Cristo, a gente tem que se libertar do velho, do que ainda está arraigado na gente. Então, a gente ainda continua a falar sobre fermentação nas próximas semanas. Alguém faz nossa prece? Não querem que eu faça? Cri, cri, cri. Então, vamos. Elevando um pouquinho mais ainda as nossas vibrações ao alto, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estudo, onde todos nós estamos na qualidade de aprendiz, estamos aprendendo com Paulo, aprendendo com Cristo, aprendendo com Kardec, com essa qualidade de aprendiz, levando os nossos pensamentos ainda mais ao alto, agradecendo a tantas oportunidades de estudo que hoje nós temos, que a gente possa, com todas essas oportunidades, a cada desafio que surgir em nossas vidas, que a gente possa olhá-los como agentes de alimentação para o nosso fermento, que as oportunidades de provas, de expiações, de dores, de enchentes, de afastamentos, ou mesmo de lutas contra as nossas vaidades, nossos egoísmos, possam servir de inspiração para que o nosso fermento interior cresça, para que possam levedar massas cada vez maiores, contagiando, que a gente possa nos purificar cada vez mais do nosso fermento velho, dos nossos erros. Pedimos a permissão para encerrar esse estudo bendito, que ele se transforme em luz a todos os nossos irmãos necessitados, todos os irmãos que estão necessitando de um consolo, de auxílio, e que possamos ser nós a mão auxiliar. Nos dê saúde, paz, amor, equilíbrio, que a gente possa se encontrar no próximo domingo, no mesmo horário, em alegria e muito boa disposição. Abençoe a todos que não puderam estar aqui presente. Abençoe a todos que irão assistir depois. Que assim seja.
Graças a Deus. Graças Meus a Deus. queridos, vou parar a gravação. Uma ótima semana.